Olá, pessoal. Mais uma vez, bom dia. Eu espero que estejam todos bem e com saúde. Eu sou Flávio Pérez, contador, consultor tributário. Gostaria inicialmente de agradecer a participação de todos, dizer que é uma grande honra, uma enorme satisfação tê-los aqui conosco para tratar desse tema tão importante e atual, que é a reforma tributária, sua empresa pronta para o futuro. Peço, por favor, que participem, que interajam, que façam perguntas pelo chat e terei o maior prazer de respondê-las no final de nossa apresentação. Bom, pessoal, é sabido que o atual modelo tributário está ultrapassado. Ele vem desde 1965 e já passou da hora de ser modificado. Bom, enfim, a reforma tributária, ela foi aprovada, já é realidade, e vamos trazer aqui os principais tópicos, os principais pontos, as novidades da reforma tributária, começando pelo novo sistema tributário, que foi aprovado pela Emenda Constitucional 132 de 2023, e que trata da tributação sobre o consumo. É a primeira etapa já aprovada da reforma tributária. Teremos aí uma fase de transição que se faz necessária para que as empresas possam se adaptar, não só as empresas, como a sociedade como um todo, e também para que o governo possa calibrar a alíquota do IVA, que veremos adiante. Esse período de transição, pessoal, vai de 2026 até 2032, onde teremos dois sistemas tributários funcionando concomitantemente, o sistema atual e o novo sistema, e a partir de 2033, aí sim, o novo sistema entrará em vigor em sua plenitude. Todavia, pessoal, para que a reforma tributária passe a valer, para que ela efetivamente entre em vigor, ela precisa ser regulamentada. Existem dois projetos de lei que estão tramitando no Congresso, estão sob análise do Senado Federal, que são os projetos de lei 68 e o 108 de 24. O projeto de lei complementar 68, ele trata das normas gerais do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo, que veremos adiante. Já o projeto de lei 108 de 24, ele trata da administração, da fiscalização, do comitê gestor do IBS, que foi criado pela emenda constitucional, e ele também traz algumas alterações relacionadas aos impostos que recaem sobre o patrimônio, como, por exemplo, o ITCMD, o IPTU, o IPVA e o ITBI. Muitas dessas mudanças já são dadas como certas. Entretanto, deveremos ter algumas alterações pontuais nestes projetos, mas a espinha dorsal da reforma tributária, que é a emenda constitucional 132, ela já foi aprovada. A segunda etapa da reforma tributária, que deve acontecer a partir do ano que vem, não foi contemplada pela emenda constitucional 132, ela vai tratar da tributação sobre a renda, do imposto de renda, tá? Muito se especula
que os lucros e dividendos, hoje isentos, passarão a ser tributados, mas ainda não sabemos. Isso deve ficar para o ano que vem. Ok? Bom, dando sequência, quais são os principais impactos da reforma tributária? Possível aumento da carga tributária, sobretudo para as empresas de serviços e do Simples Nacional, que terão menos créditos, ensejando aí a necessidade de revisão dos custos tributários e do fluxo de caixa das empresas, e também da necessidade de revisão aí do preço de vendas, da precificação dos produtos e serviços, com todas essas mudanças que a gente vai discorrer. Além da adequação da parametrização dos softwares de emissão de documentos fiscais, que também se fará necessário, e bem como, pessoal, a reavaliação do regime de tributação. Tá, com o advento da reforma tributária, será que o Simples Nacional ainda vai ser o melhor regime de tributação? E quem está no lucro real, será que vai valer permanecer nesse regime? E para as empresas que estão no presumido, talvez não seria melhor migrar para o lucro real? Todas essas análises que eu citei aqui, o apoio do contador dentro desse novo contexto será determinante. Por isso, estar bem assessorado pode fazer toda a diferença. Prosseguindo, quais são os destaques da reforma tributária? Muito tem se falado, e o discurso do governo é de que a carga tributária será mantida, mas não sabemos, né? Porque uma coisa é certa, alguns segmentos serão prejudicados em detrimento de outros, que serão beneficiados. Mas o que a gente pode trazer de destaque na reforma tributária é a não cumulatividade plena, todos os pagamentos gerarão crédito de IBS e CBS, salvo alguns casos previstos em lei, que a gente vai comentar adiante. A transparência tributária também, hoje nós não sabemos quanto de imposto está embutido na compra de produtos ou então na contratação de serviços. É tarefa difícil você mensurar a real carga tributária na aquisição dos produtos e de serviços. Com a reforma tributária, haverá uma transparência maior nesse sentido. A essencialidade também, porque uma das premissas da reforma tributária é tributar menos os produtos e serviços considerados essenciais. E a seletividade se faz presente com a criação do imposto seletivo, que a gente vai falar também, que vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e que possam causar danos à natureza. O cálculo por fora é outra novidade. Hoje, por exemplo, o ICMS, ele é calculado por dentro. Você acaba pagando imposto sobre imposto. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a alíquota do ICMS é de 18%, mas se calculada por fora, acaba virando 21%. Com a reforma tributária, os impostos, os novos tributos, serão calculados por fora. E, por último, e não menos importante, a uniformização dos procedimentos. Haverá um regulamento único, tanto para o IBS como para a CBS, em âmbito nacional, que será aplicável para todas as empresas de todos os entes federativos. Pessoal,
Então, vamos lá, dando andamento, falando agora sobre o IVA dual, o Imposto sobre Valor Adicionado. Por que dual? Porque nós teremos aí dois IVAs, um IVA estadual e municipal, que é o IBS, que vai se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vai entrar no lugar do ISS e do ICMS, portanto, terá competência compartilhada entre estados e municípios, através do Comitê Gestor do IBS, que está sendo criado, e o outro IVA é o federal, que se chamará CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, de competência da União, substituirá as contribuições do PIS e da COFINS. Ambos terão o mesmo fato gerador, fornecimento ou pagamento, o que ocorrer primeiro, de bens, sejam materiais, sejam imateriais, inclusive direitos ou serviços. Então, qual é a novidade aí? Que o aluguel de imóveis, hoje, não tributado pelo ICMS e nem pelo ISS, passa a ser tributado pelo IBS, tá? Bem como alguns outros serviços que hoje não sofrem a tributação do ISS. É o caso, por exemplo, da locação de máquinas, equipamentos e veículos, que hoje não é fato gerador do imposto sobre serviço. Com o advento da reforma tributária, passa a ser tributado pelo IBS e também pela CBS, que é aquela que vai substituir o PIS e a COFINS. Tais impostos, ou tais tributos, melhor dizendo, incidirão também na importação de bens e serviços. E vejam só, outra novidade: tanto os bens como o serviço terão as mesmas alíquotas. Não haverá diferenciação entre bens e serviços. Hoje, por exemplo, no caso de venda de mercadorias, se paga o ICMS, aqui em São Paulo, 18%. E, em se tratando de serviços, o imposto é o ISS, que vai de 2% a 5%. Com a reforma tributária, a alíquota será a mesma para bens e serviços. Então, aquele contribuinte prestador de serviço que hoje paga o ISS 5%, mais 3,65% de PIS/COFINS para quem está no presumido, somando 8,65%, terá sua carga tributária elevada para algo em torno de 28%, que é o que tem se falado aí, que será a nova a alíquota do IVA. Um aumento bastante abrupto, diga-se de passagem, não é verdade? Mais uma novidade, não paramos por aí não, tá? O princípio do destino, ou seja, o IBS ele será devido no local da entrega ou da disponibilização do bem, ou seja, no local de destino. Diferente de hoje, onde, por exemplo, o ICMS ele incide parte na origem e parte no destino, tá? O IBS vai incidir integralmente no local de destino, no local de consumo, e no caso de serviços, no local onde o serviço for prestado. Tá aí. Outra novidade importante. Haverá uma alíquota padrão, uma alíquota que eles estão chamando aí de alíquota de referência nacional, que vai ser publicada pelo Senado Federal e será revista periodicamente de acordo com os níveis de arrecadação. Mas, pessoal, olha aí uma outra informação importante que vocês precisam ficar atentos. Cada estado e cada município terá autonomia para definir suas próprias alíquotas.
não serão obrigados a seguir a alíquota de referência sugerida pelo Senado Federal. O que tem sido falado, o que tem sido dito aí, é que essa alíquota de referência será em torno de 27,97%, somando IBS e CBS. Mas ainda não sabemos, mesmo porque os projetos de lei, conforme eu comentei inicialmente, ainda estão sob análise, sob apreciação do Senado Federal. E olha só, pessoal, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que irá substituir o ICMS e o ISS, ele corresponderá à somatória das alíquotas do Estado e do município de destino. Como assim, Flávio? Eu fiz aqui alguns exemplos para melhor ilustração, com base em dados hipotéticos, porque nós não temos as alíquotas definidas ainda, tá? Então, por exemplo, uma eventual venda aqui para a cidade de São Paulo, qual que vai ser a alíquota do IVA, ou seja, a alíquota da CBS somada com a alíquota do IBS? Então, suponhamos que aqui a União estabeleça uma alíquota de CBS de 9,18% e que o Estado adote uma alíquota de 12% e o município de São Paulo, por sua vez, de 5%. São dados meramente hipotéticos. Teríamos aqui um total de 26,18% de imposto a ser recolhido para o ente de destino, para o F de destino. Vamos pegar, eu coloquei aqui vários exemplos, mas vamos pegar um exemplo aqui aleatório. Vai. Uma venda para um cliente localizado no município de Niterói, uma venda ou mesmo uma prestação de serviço, né? Já que a regra vai ser a mesma, as alíquotas serão as mesmas. Então, nesse caso, considerando uma alíquota de 9,18 para a CBS, suponhamos que a alíquota do estado do Rio de Janeiro seja de 14, e lá do município de Niterói, eles sejam mais bonzinhos e resolvam conceder uma alíquota aí de 3,8. Na soma, temos aí uma carga tributária de 26,98. Isso vale dizer que, para cada município, podemos ter alíquotas diferentes. Então, considerando que temos mais de 5.500, 5.600 municípios espalhados aí pelo território nacional, isso vale dizer que podemos ter até mais de 5.500 possíveis alíquotas de IBS. Pasmem. Ok? Espero que vocês estejam compreendendo. Fique à vontade aí para estar fazendo suas perguntas, que iremos respondê-las até o final da nossa apresentação. Prosseguindo, vamos falar agora de uma outra novidade da reforma tributária que certamente impactará as empresas de um modo em geral, que é a não cumulatividade ampla, a não cumulatividade plena. Tá, o que isso significa? Todos os pagamentos, seja fornecedores, prestadores de serviços, sujeitos ao IBS e ao CBS, gerarão crédito para o adquirente, para o tomador do serviço, desde que, claro, contribuinte do IBS e da CBS, exceto na aquisição de bens e serviços de uso e consumo pessoal, tá? Esses não gerarão créditos. E outras hipóteses de vedação prevista no regulamento único que eu comentei no início da nossa apresentação, ok? Mais novidades.
crédito financeiro, ou seja, para que as empresas façam jus ao crédito do IBS e da CBS, o fornecedor, ou mesmo o prestador do serviço, deverá ter pago os tributos, ter pago o IBS e a CBS, ou seja, é o chamado crédito financeiro, que está condicionado ao pagamento dos tributos. Do contrário, a empresa adquirente, a empresa tomadora de serviço, não terá direito ao crédito, tá? Isso também é relevante, hein? Precisa ser levado em consideração. É diferente, por exemplo, do atual sistema, onde o crédito é físico, não é financeiro. Hoje as empresas, para se creditarem do ICMS nas compras, ou mesmo do PIS e da COFINS para quem está no regime não cumulativo, independe se o fornecedor pagou o imposto destacado na nota. A empresa ela pode se creditar. É o que chamamos de crédito físico. Com a reforma tributária, o crédito será financeiro. Ok? Vamos lá, senhores e senhoras, falar agora de mais novidade. Não paramos por aí. Que é a tal da apuração assistida. Não sei se vocês já ouviram falar. O que significa isso, apuração assistida? Todas as empresas contribuintes do IBS e da CBS terão uma conta corrente fiscal, como se fosse uma conta bancária, onde lá nessa conta corrente vai ter todos os lançamentos a débito e a crédito, ou seja, tudo aquilo que a empresa adquirir de bens e serviços que gerem créditos vai ser computado nessa conta fiscal. E tudo que a empresa emitir de nota, vender de mercadoria ou mesmo prestar serviço, será debitado nessa conta fiscal. Que no final do mês teremos lá os débitos e os créditos. E se o débito for maior do que o crédito, a empresa vai pagar a diferença até uma data que ainda vai ser estabelecida pela legislação. E se for credor, a empresa vai poder ou pedir um ressarcimento, ou então ela vai poder utilizar esse crédito nos próximos meses, tá? E quais serão as formas de pagamento desse imposto? Através dos créditos nas aquisições de bens e serviços, conforme eu comentei, ou então uma outra modalidade de pagamento é aquele retido pelo adquirente, pago pelo adquirente. Como assim? A empresa, quando for comprar de um fornecedor ou contratar serviço de um prestador, ela vai poder recolher o imposto no lugar do fornecedor ou do prestador, para, dessa forma, garantir, assegurar o crédito tributário. Porque se ela pagar o valor total do serviço, incluindo o imposto, e se o fornecedor não recolher esse imposto, o que vai acontecer? Ela vai perder esse crédito. Então, existe, está previsto lá na lei a possibilidade do próprio adquirente recolher o imposto no lugar do fornecedor ou então no lugar do prestador, conforme o caso. Uma outra modalidade tradicional é o pagamento do próprio contribuinte no final do mês, tá? Ele apura através da conta fiscal, tendo o saldo devedor, ele recolhe até uma determinada data e só depois do pagamento do imposto é que o cliente, o adquirente, vai ter o crédito. E, por fim, aqui, o mais importante, o que já está tendo uma repercussão bastante grande,
tem sido muito comentado é o tal de split payment, que é o pagamento dividido, pagamento segregado. Mas o que é esse tal de split payment? Muita gente tem me perguntado, eu tenho recebido várias perguntas em relação a isso. Tá? É um sistema de arrecadação que separa o valor dos impostos do valor da transação do pagamento, com o objetivo de recolher impostos imediatamente aos cofres públicos, dificultando a sonegação. Mas nada melhor do que um exemplo que eu desenvolvi aqui para explicar para vocês, tá? Vamos supor que numa eventual operação, numa eventual compra, o preço de venda do fornecedor, sem o IVA, sem o IBS e a CBS, seja de R$ 100. Lembra que que eu comentei que o cálculo vai ser por fora? Então, digamos que o IVA seja de 28%. É só um exemplo, hein? Então, nós temos o IVA aqui de R$ 28. O valor total da nota, 128. Ao fazer o pagamento, o próprio agente financeiro, a instituição bancária responsável, ela vai destinar R$ 100 diretamente para a conta do fornecedor, tá? E os R$ 20, vejam só, pessoal, a instituição financeira, o banco, vai repassar diretamente para os cofres públicos. Olha só, o pagamento do imposto será no ato da liquidação financeira. Isso é novo aqui no Brasil, hein? Tá? Então, esse é o conceito aí do split payment. Bom, temos muitas novidades. Agora a gente vai falar dos regimes diferenciados, ou seja, daqueles regimes que terão desconto nas alíquotas. Quais são? Produtos que terão alíquota zero. Produtos da cesta básica nacional, incluindo aí as proteínas animais, tá? Os produtos hortícolas, ovos e frutas, os medicamentos da farmácia popular, os produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, transporte coletivo de passageiro, veículos para taxistas e deficientes físicos e as vendas para a Zona Franca de Manaus. Produtos e serviços que terão a imunidade e isenção, isso não mudou, continua do jeito que já estava. Venda de livros, jornais e periódicos, as entidades religiosas e os templos de qualquer culto, as entidades sindicais, partidos políticos, exportação de bens e serviços, serviços de comunicação, de radiodifusão sonora e de sons e de imagens, de recepção livre e gratuita, serão contemplados aí, ou permanecerão aí com o benefício das imunidades e das isenções. Serviços que terão desconto de 30% na alíquota do IBS e da CBS. Ou seja, ao invés de pagar aqueles aproximadamente 28%, que é o que tem se dito aí, pagarão algo em torno de 20%, 21%. São serviços profissionais submetidos aos conselhos de fiscalização, aos conselhos de classe. Os administradores, os advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas, os economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, químicos, museólogos, médico veterinário, profissionais de relações públicas, técnicos industriais e técnicos agrícolas. É uma lista aí com 18 atividades, né, de profissionais. Essa lista ela é exaustiva, ela não é exemplificativa, mas pode ser alterada, uma vez que o projeto de lei
ainda está tramitando lá no Senado, tá? Então, vejam só que interessante, pessoal. Essas atividades, como as outras, estarão no regime não cumulativo, portanto, farão jus ao crédito nas compras, tá? Entretanto, elas também transferirão crédito para os seus clientes. É, tá aí, mais outra novidade. Então, o seu advogado que emite nota fiscal para você, a empresa de contabilidade e todas essas atividades aqui vão gerar crédito para as empresas, tá? Uma vez que são despesas que estão relacionadas à atividade da empresa tomadora e por isso são passíveis de creditamento, ok? E quais são as atividades que terão desconto de 60% na alíquota? Ou seja, ao invés de pagar 28%, vão pagar algo em torno de 11, 12%. Serviços de educação, de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, produções nacionais artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais, comunicação institucional, tá? Alimentos destinados ao consumo humano, que não esteja na cesta básica, produtos de higiene pessoal e limpeza para famílias de baixa renda, produtos agropecuários, insumos agropecuários, atividades desportivas e também aquelas relacionadas à soberania da segurança nacional, da segurança da informação e da segurança cibernética. Todos esses produtos, todos esses serviços, todas essas atividades terão desconto de 60%. Bom, vamos tratar dos regimes específicos, ou seja, são aqueles regimes que vão ter um tratamento diferenciado, não significa que vão ter carga tributária menor, que vão ter carga tributária reduzida, não. Cada uma dessas atividades vai ter um tratamento específico, um tratamento diferenciado. São elas operações com imóveis, bares, lanchonetes e restaurantes, hotelaria, parques de diversão, parques temáticos, agências de viagem e turismo, planos de saúde, serviços financeiros, combustíveis, dentre outros, tá? Eu trouxe aqui os principais, ok? No caso de operações com imóveis, o que muda? A partir de 27, na venda de imóvel, poderá ser deduzido o chamado redutor de ajuste. Mas o que vem a ser esse redutor de ajuste? O redutor de ajuste, no caso de bens adquiridos, de imóveis adquiridos até 31 de 12 de 26, será o valor da aquisição atualizado pelo IPCA até a data da venda, tá? Ou então, a opção do contribuinte, o valor de referência que será determinado pela própria administração tributária através do Cadastro Imobiliário Brasileiro, um ou outro. Na hipótese de imóveis adquiridos a partir de janeiro 27, será o valor de aquisição. Mas, além do redutor de ajuste, as empresas do ramo imobiliário vão poder deduzir o redutor social, no caso de venda de imóvel residencial novo ou de lote residencial. O redutor social ele corresponderá a R$ 100.000 por imóvel residencial novo vendido ou a R$ 30.000 por lote residencial novo. E, no caso de aluguel de imóvel residencial, haverá um redutor de R$ 400 por imóvel. Mas tem mais.
As alíquotas nas operações com imóveis serão reduzidas a 40% no caso de alienação de imóveis, ou seja, ao invés de pagar 28%, que é a alíquota média, né, que tem sido especulada, pagará uma alíquota em torno de 17%, 18%. E no caso de aluguel, de locação e arrendamento, a redução será de 60%. Então, voltando, pessoal, a redução aqui será de 40% no caso de alienação de imóveis e de 60% no caso de aluguel. Então, ao invés de pagar 28%, vai dar uma alíquota aí na casa dos 12%, em se tratando de aluguel. No caso de construção civil, será possível deduzir o valor destinado a material de construção, fornecido direto ou indiretamente pela construtora, tá? Bom, a ideia aqui foi só trazer uma noção básica de como será a tratativa aí, o regime específico em relação às operações imobiliárias. Bom, vamos falar de outro assunto também que tem gerado muitas dúvidas, que é o Simples Nacional, que continua com a reforma tributária, tá? O Simples Nacional ele não foi extinto, continua, mas com algumas mudanças, algumas alterações importantes. Com a reforma tributária, as empresas enquadradas no Simples Nacional, elas vão poder fazer a escolha se recolhem o IBS e a CBS dentro do Simples Nacional, tá? Com uma alíquota menor, ou então se elas recolhem fora do Simples Nacional, mas aí pagando a alíquota cheia. Se elas optarem em recolher o Simples Nacional, o IBS e a CBS dentro do Simples, elas só vão transferir para o cliente delas a parcela do IBS e da CBS dentro do Simples, que é uma parcela bem menor. E não terão direito a crédito nas compras, tá? Ao passo que, se ela optar em recolher o IBS e a CBS fora do Simples, pagando a alíquota cheia, aí sim, nesse caso, elas vão poder transferir o crédito integral para os seus clientes e terão direito também a se creditarem do IBS e da CBS nas compras, nas aquisições de bens e de serviços. Então, essa é uma escolha que tem que ser muito bem analisada, tá? Porque, convenhamos, se a empresa do Simples está lá no meio da cadeia produtiva, se ela é atacadista ou se ela é distribuidora atacadista, é claro que os seus clientes vão dar preferência para as empresas e transferem crédito integral. Então, forçosamente, por uma questão até de competitividade, para essas empresas do Simples, acredito eu que vai ser melhor recolher o IBS e a CBS fora do Simples. Mas isso certamente vai trazer aumento de carga tributária para essas empresas. Não é verdade? Isso tem sido amplamente discutido lá no Congresso e tudo indica que teremos alterações, hein? Há uma pressão muito forte por parte das empresas, por parte das associações, para que se mude isso. Agora, se a empresa do Simples está na ponta final da cadeia, vende para consumidor final, que em regra não vai se creditar desses impostos, aí sim, para ela, talvez o melhor modelo seja recolher o IBS e a CBS dentro do Simples. Aí não faz sentido recolher fora do Simples. Mas quando é que a empresa vai ter que fazer essa escolha? Recolho por dentro, recolho por fora? No mês de janeiro de cada ano, tá? Em janeiro ela vai ter que formalizar se ela vai recolher
ou não, se ela vai recolher por dentro ou por fora, o IBS e a CBS. Muita gente me perguntando, poxa, e como é que fica as alíquotas e os limites do Simples? Permanece do mesmo jeito. Não houve alteração nem nas alíquotas, nem nos limites. Permanece o teto de 4 bilhões e 800 mil reais por ano e permanece também o sublimite de 3 milhões e 600, tá? Ou seja, as empresas que faturarem mais do que 3 milhões e 600 mil por ano terão que recolher o IBS, que é o imposto que substitui o ICM e o ISS, fora do Simples, tá? Pessoal, agora mudando de assunto, vamos falar de cashback, já ouviram falar, né? Já ouviram algum comentário a respeito? Mais uma novidade aí da reforma tributária. O que é o cashback? É a devolução de parte do IBS e da CBS para as pessoas de baixa renda, para as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, que estejam no CadÚnico, no Bolsa Família. O que diz lá o texto legal, o projeto de lei? Que 100% da CBS paga e 20% do IBS sobre botijão de gás de até 13 quilos, da conta de energia elétrica, da água e do gás natural, serão devolvidos para essa faixa de renda. E 20% de tudo que for pago de IBS e CBS também será devolvido aí em relação aos demais produtos e serviços, tá? Pode ser que esses percentuais sejam alterados, mas por enquanto é o que temos no projeto de lei, ok? Outras informações que eu não poderia deixar de comentar. Primeiro, os rendimentos indiretos pagos a sócios, diretores, administradores, serão tributados pelo IBS e pela CBS. Por exemplo, o aluguel de um imóvel do sócio, do diretor, pago pela empresa. Isso é rendimento indireto. Veículo que a empresa ceder para seus sócios, diretores, administradores. Pagamento de gastos pessoais, cartão de crédito. Tudo isso se caracteriza como rendimento indireto e terá tributação do IBS e da CBS. Tanto o IBS como a CBS não incidirão na transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa. Isso acontece hoje com o ICMS, tá? A criação da figura do nanoempreendedor, tá? Mas o que vem a ser o nanoempreendedor? É a pessoa física com faturamento de até 50% do limite do MEI, ou seja, até R$ 40.500. Eles, né, o nanoempreendedor, ele não será contribuinte nem do IBS e nem da CBS. E uma outra informação importante é em relação aos créditos tributários acumulados na migração para o regime tributário, do atual para o novo sistema. Muita gente tem me perguntado, poxa, como é que ficam meus créditos de PIS/COFINS, se eventualmente lá na frente, quando a reforma tributária entrar em vigor, se eu tiver créditos saldo credor de PIS/COFINS, no caso do ICMS, se eu tiver saldo credor de ICMS, eu vou perder? Não. A legislação prevê a possibilidade de você utilizar esses créditos com a CBS, no caso do PIS e da COFINS, só que em até 12 parcelas, está lá. E no caso do ICMS, que será extinto em 2032, a gente vai comentar, se a empresa eventualmente tiver saldo credor homologado pela Secretaria da Fazenda até 31/12/32, esse saldo credor, ela vai poder utilizar, vai poder compensar com o IBS em até
240 parcelas, ou seja, em até 20 anos. Então, para aquelas empresas que costumam acumular crédito, costumam ter saldo credor, a nossa dica, a nossa orientação é estudar todos os meios possíveis de fazer uso desses créditos antes da virada, antes da entrada da reforma tributária. Agora vamos falar do imposto seletivo, o IS, criado aí pela emenda constitucional 132, alguns apelidando aí de imposto do pecado. Ele será um imposto de competência da União, terá como fato gerador a produção, a extração, a comercialização e a importação de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. É um imposto extrafiscal, é um imposto regulatório cujo objetivo central é desestimular o consumo de bens e serviços que possam prejudicar a saúde e que sejam danosos aí ao meio ambiente. Ele vai incidir uma única vez, será monofásico, e ele não vai integrar sua própria base de cálculo, porém, ele integrará a base de cálculo dos demais tributos, incidirá por dentro, diferente do IBS e da CBS. Quais são os produtos que estarão sujeitos, quais são os serviços? Ao imposto seletivo. Os veículos poluentes, incluindo os elétricos, as aeronaves e embarcações, os cigarros, bebidas alcoólicas, tá, e aí eu já posso adiantar para vocês, cerveja, vinho e cachaça estão inclusos, as bebidas açucaradas, bens minerais e os concursos de prognóstico, inclusive os jogos online, tá? Outra mudança, fim dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, aquelas subvenções fiscais. Aqueles estados que concedem benefícios fiscais para atraírem empresas, como, por exemplo, o Fundap, o TTD, lá no Fundap, lá no Espírito Santo, Santa Catarina e outros, esses benefícios deixam de existir com a reforma tributária. É isso mesmo, deixam de existir. As empresas terão que repensar, terão que se reorganizar, tá? Entretanto, o governo criou um fundo para mitigar os prejuízos dessa empresa, um fundo de compensação de benefício fiscal na ordem de nada mais, nada menos 16 bilhões de reais, tá? Para as empresas titulares de benefícios onerosos regularmente concedido até 31 de maio de 23. É outra alteração importante, que essas empresas precisam realmente se mexer desde já, tá? A devolução do IBS e da CBS ao turista estrangeiro também é outra mudança e outra novidade. A previsão para a possibilidade de devolução do IBS e da CBS para o turista que permanecer pelo menos no período de 90 dias aqui no Brasil, limitada a $1.000 por pessoa, tá? E válido somente para saídas aéreas ou marítimas. E falar, para terminar aqui a nossa apresentação, do período de transição da reforma tributária, conforme comentado lá no início da nossa apresentação. Em 2026, teremos a alíquota teste do IBS 0,1% e da CBS 0,9%, que será compensável com PIS e a COFINS, tá? Em 27, a extinção do PIS e da COFINS e a entrada em vigor da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, e a redução a zero da alíquota do IPI, tá? Exceto para os produtos
que concorrerem com a Zona Franca de Manaus, que continuarão sendo tributados, como uma forma de manter o incentivo fiscal para aquela região. E o início da cobrança do imposto seletivo também a partir de 27. A alíquota do teste do IBS de 0,1% permanecerá em 27, compensável com a CBS. Em 28, mantém-se essas alíquotas. E a partir de 29, começa a ser cobrado aí com uma alíquota maior o IBS, em substituição ao ICMS e ao ISS, de forma gradativa. Em 29, teremos uma redução da alíquota do ICMS e do ISS de 10%, uma redução de 10%, e uma cobrança progressiva do IBS de 1/10. Em 30, a redução será de 20% do ICMS e do ISS, ao passo que o IBS terá uma cobrança de 2/10 da sua alíquota. Em 31, a redução será de 30% do ICMS e do ISS, e a cobrança será de 3/10 da alíquota do IBS. Em 32, teremos uma redução aí de 40% das alíquotas do ICMS e do ISS, contra uma cobrança progressiva de 4/10 da alíquota do IBS. Em 2033, o momento tão esperado, o fim do ISS e do ICMS deixam de existir e a entrada de forma integral do IBS. Pessoal, era o que eu tinha para dizer. Espero que eu tenha esclarecido, ajudado vocês a terem pelo menos uma noção dos impactos das mudanças da reforma tributária. Eu me coloco à inteira disposição para estar respondendo aí os questionamentos. Espero que sejam muitos. Meu muito obrigado. Tá. Temos algumas perguntas. Eu teria o maior prazer em respondê-la. O Vitor pergunta se essa reforma vai afetar muito as microempresas. Tipo, deixar mais difícil de se criar uma. Na sua opinião, essa reforma foi feita de uma forma boa? Olha, Vitor, obrigado pela pergunta. Essa reforma, ela vai sim afetar as empresas, as microempresas, as empresas do Simples Nacional, de um modo geral, porque essas empresas, além de não ter direito ao crédito nas compras, elas vão transferir uma parcela pequena do IBS e da CBS para os seus clientes. Elas vão poder transferir somente o IBS e a CBS que está lá dentro do Simples Nacional, que é bem menos do que a alíquota cheia de 28%. Então, o que vai acontecer? As empresas que estão no meio da cadeia produtiva, as empresas do Simples, atacadistas, os distribuidores, elas vão ser obrigadas a recolher o IBS e a CBS fora do Simples, né? Conforme previsto na lei. Há essa possibilidade. Aí elas vão pagar 28%, vão pagar a alíquota cheia, vão poder transferir o crédito integral, vão ter direito ao crédito integral também nas compras, mas isso certamente vai trazer um aumento bastante substancial de carga tributária. Isso tem sido muito discutido, acredito eu que teremos mudanças em relação a isso, tá? Mas por enquanto é o que está lá no projeto de lei. Espero ter respondido sua pergunta, Vitor.
Bom, temos mais uma pergunta aqui do Arthur. Hoje o ISS não tem o conceito de valor máximo e mínimo para normatização? Hoje temos esse problema de crédito, pois podemos fazer um PER-DECOMP e ele não ter pago o imposto. Como saber se o fornecedor pagou seus impostos? Deixa eu ver aqui se é a mesma pergunta. É a mesma pergunta? Não, desculpa. Não, na verdade, o Arthur ele fez uma única pergunta. Voltando, tá. Hoje o ISS não tem o conceito de valor máximo e mínimo para normatização? Ah, tá, o Arthur está perguntando. Tá, então vamos por partes, né? Hoje o ISS ele tem as alíquotas mínima e máxima de 2 a 5%, tá? Diferente do IBS. O IBS vai ter uma alíquota padrão, tá? Na casa aí dos 28%, mas cada estado e cada município terá suas próprias alíquotas, e a alíquota final vai ser a somatória de ambas, porque, como eu havia comentado, Arthur, não vai ter mais aquela diferença de bens e serviços. Vai ser uma coisa só, tá? O imposto ele vai recair tanto nas operações de venda como nas de serviço, sob a mesma alíquota. Então, o que tem sido dito é que as empresas de serviços poderão ser prejudicadas. E por quê? Porque elas tendem a ter menos créditos, uma vez que, normalmente, via de regra, o maior custo de uma empresa de serviços é a mão de obra, é a folha de pagamento, que não gera crédito. Diferente de uma indústria, de um comércio, tá? E tem uma concentração maior de créditos na compra de matérias-primas, na compra de produtos para revenda. Tudo bem, Arthur? Mais perguntas? Tá, vamos lá. Temos uma outra pergunta aqui. Hoje temos esse problema de crédito, pois podemos fazer um PER-DECOMP e ele não ter pago o imposto. Tá, tá. Aqui, na verdade, é só uma afirmação, né? Ok, tá. Então vamos partir aqui para outra pergunta. Como saber se o fornecedor pagou seus impostos para tomar o crédito? Pergunta bastante pertinente. Bom, acredito eu que nesse sistema de conta corrente fiscal que o governo vai criar, quando o fornecedor pagar o imposto daquela nota, automaticamente vai ser gerado um crédito para o cliente, para o adquirente daquela mercadoria. Tá? Acredito eu que eles vão desenvolver um sistema que vai permitir que isso seja feito. Espero. Eu acredito, acho que tecnologia nós temos para isso. Outra dúvida aqui, muito interessante. Os pagamentos, em tese, são em parcelas. Logo, ao valor do crédito, que seria o valor do documento, será disponibilizado por parcela paga? Ah, tá. Eu acho que aqui você está se referindo no caso de venda parcelada, por exemplo, né? Com cartão de crédito. Tá, tem uma regra para isso lá. Foi bom você ter feito essa pergunta. Nesse caso, o imposto vai incidir sobre o valor de cada parcela, tá? E o crédito também, para quem estiver adquirindo, né? Para quem estiver comprando, vai ser, vai ser gerado com base em cada pagamento, né? De forma proporcional à medida que o pagamento for sendo efetuado. Isso para operações com cartão de crédito. Mais dúvidas? Tem uma outra pergunta aqui, bem interessante.
se o split payment é obrigatório e terá impacto com o Drex real digital. Tá. O split, ele será obrigatório sim. Tá? Já me fizeram essa pergunta, hein? Já me fizeram esse questionamento aqui nas nossas consultorias. E o split não vai ser opcional, ele vai ser obrigatório, mas não tem relação nenhuma, por enquanto, com o DEREX. Tem nada previsto aí na lei, nem no projeto de lei. Tudo bem, pessoal? Só um minuto, por favor. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui dos nossos participantes. Ah, tá. Prestador de serviços do Simples Nacional ficaria por dentro, Porte ME, se ficaria por dentro. Prestador de serviços do Simples Nacional, Porte ME. Acho que se ele pode recolher por dentro. Se ele pode recolher por dentro. Sim, ele pode recolher o IBS e a CBS por dentro, como ele também pode fazer o recolhimento por fora, tá? Se ele recolher por dentro, ele não vai ter direito a crédito nas compras. E só vai transferir a parcela do IBS e da CBS pago dentro do Simples, que é uma parcela bem menor. Ao passo que, se ele recolher por fora, ele paga a alíquota cheia, transfere crédito integral e tem direito ao crédito nas compras, nas aquisições de bens e serviços. Ok? É. Ah, tá. Tá bom. No caso de boleto bancário, pagamento em parcelas via boleto bancário. Tá. A lei fala em operações com cartão de crédito, hein? Eu acredito que, pelo menos por enquanto, não foi estendido aí para boleto bancário, tá? Salvo se tiver alguma mudança no projeto de lei. E agora o Maurício nos pergunta: poderia mostrar novamente a lâmina dos regimes diferenciados com o maior prazer? Vou voltar aqui. Só um minuto, por favor, Maurício. Tem que voltar uma a uma, né? Tudo bem, né? Vou voltar uma a uma. Isso aqui, ó. Tá direto dos regimes diferenciados. Né? Mais para trás, pode voltar. Mais para trás. 11, 11. Isso, aí, 11. Peraí, acho que você fez alguma coisa. Aí, legal. Tá, tá lá. Bom, Maurício, os regimes diferenciados, os produtos aqui com alíquota zero, cesta básica, os produtos hortícolas, ovos e frutas, os medicamentos da farmácia popular, os produtos de cuidado básico à saúde menstrual, transporte coletivo, tá, de passageiros urbano e semiurbano e metropolitano, veículos para taxistas e deficientes físicos e as vendas para a Zona Franca que continua com alíquota zero. Tá, ok. Tudo bem, Maurício? Alguma dúvida? Por nada. Tá. Bom, uma outra pergunta da Valbiana. Como ficará a questão da não transferência dos créditos entre estabelecimentos da mesma empresa? Tá. Bom, isso, Valbiana, é, a regra que está sendo aplicada para o ICMS vai valer também para o IBS e para a CBS. Não haverá incidência desses tributos nas transferências
mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Não será fato gerador de tais tributos, tá? Então, por conseguinte, não gerará crédito também nas entradas. Ok? Fabiana, só esclarecendo que o recolhimento, eu não comentei, mas é importante ressaltar que o recolhimento, essa é uma outra novidade. Nós temos diversas novidades, claro que não dá para a gente esgotar o assunto numa apresentação de tão pouco tempo, né? Mas o recolhimento ele vai ser centralizado no estabelecimento matriz. Ele vai ser todo centralizado, inclusive para aquelas empresas que têm filiais em outros estados, hein? Como o tributo ele vai ser gerido aí pelo comitê gestor, então essa previsão na lei para que ele seja centralizado na matriz. Essa é outra novidade, hein? Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Só um minuto, por favor. Eu acredito que não, né? Então, mais uma. Ah, tá. Se vai ter problema de acúmulo de crédito num único estado? Não, porque a apuração vai ser feita toda de forma centralizada no estabelecimento matriz. Então, todos os créditos acumulados, gerados pelos estabelecimentos filiais, serão automaticamente transferidos para a matriz, serão apurados de forma centralizada pela matriz. Tudo bem? Bom, pessoal, agradeço mais uma vez aí pela participação, pela presença de todos. Me coloco à inteira disposição. Tá aí o meu contato. Meu muito obrigado. Um bom dia para vocês.